De volta com o nosso Ver Mais, novembro também é mês de conscientização sobre uma das doenças mais comuns do mundo, diabetes, que só no Brasil afeta mais de 16 milhões de pessoas. Muitas delas nem sabem que tem. Mas a boa notícia é que com o diagnóstico precoce, os cuidados certos, é possível viver muito bem. Para falar sobre esse assunto e tirar as dúvidas mais comuns, a gente conversa agora com a médica endocrinologista, a doutora Mari Cassol. Doutora Mari, muito obrigada por ter vindo a Ver Mais. Obrigada pelo convite. Olha, sempre muito bom recebê-la. Novembro Azul também, né? Eu não falei no começo para não confundir as pessoas. As pessoas, a Fábio está falando errado, mas é o Novembro Azul também de prevenção à diabetes. É, Novembro Diabetes Azul. Como eu falei ali, é uma das condições... A gente pode falar que é doença, diabetes? É doença mesmo? Por que ainda afeta tanta gente e cada vez mais? Ou a gente tem tido redução de casos? Como é que está esses números? Ainda não. É que o diabetes tipo 2, que corresponde a 90% dos casos de diabetes, ele tem uma íntima correlação com o excesso de peso. Então, como a gente tem aumento dos índices de obesidade, a gente está tendo ainda aumento dos índices do diabetes tipo 2. Que existe a correlação com o perfil genético também, né? A pessoa, se ela tem um histórico familiar, ela tem muito mais chance de desenvolver, mas se ela tem histórico e excesso de peso, ela tem o dobro de chances, né? Então, é sempre bom a gente prestar atenção no histórico familiar, até para começar a tomar os cuidados já o mais precoce possível. Então, por isso, a grande incidência, né? O aumento da incidência, porque é paralelo com o aumento da incidência da obesidade. Doutora, em relação a gente sabe de tantos novos tratamentos, né? Se fala em tanta tecnologia, a ciência evoluindo bastante. Isso veio para ajudar mesmo ou está confundindo muito as pessoas? Porque os remédios, né, os medicamentos que criam para a diabetes estão usando para redução de peso, que tem a ver uma coisa com a outra também, mas fica muito mito por aí nesse meio, né? Então, assim, o principal, eu acho que a mensagem do mês, né, e 14 é o Dia Mundial de Conscientização em relação ao diabetes, agora quinta-feira. Então, a mensagem que fica é realmente para a gente fazer o diagnóstico e para a gente tratar adequadamente. Então, felizmente, nós temos hoje muitas medicações que são favoráveis ao tratamento e à redução do peso, né? Então, elas tratam também um dos fatores que é a base do desenvolvimento da doença. Então, realmente foram criadas, muitas medicações criadas para tratamento do diabetes. E como se viu que realmente tinha um grande benefício na redução do peso, então elas foram também estudadas e migraram para esse tipo de tratamento exclusivo, né, do excesso de peso. Mas em relação ao diabetes, realmente são medicações muito interessantes, muito úteis no tratamento, né? Vocês estão no começo ali sobre a parte genética, né, que é bem importante observar, né, se já tem caso na família, mas a gente fala também que o diabetes é uma doença silenciosa. Tem algum sinal que passa despercebido da maioria das pessoas, alguns sinais? Qual que é a tua recomendação de que as pessoas fiquem atentas? Então, a gente tem, na verdade, uma lista de fatores de risco, que a gente divulga bastante, porque são essas pessoas que estão nos grupos de risco que têm que ser mais investigadas mais precocemente, porque realmente o diabetes é uma doença silenciosa. Então, qual o principal sintoma do diabetes? É a ausência de sintomas, né? É uma doença que pode ficar muitos anos sem nenhum sintoma específico, né? Mas a gente sabe que existem perfis de pessoas que estão mais em risco. Então, essas pessoas têm que ficar mais atentas para fazer os exames, porque se a gente for esperar os sintomas clássicos, que às vezes é cansaço, muita sede, algumas pessoas perdem peso, tem poliúria, né, urinam muito, né, tem sintomas inespecíficos, gerais, assim, né? Então, se a gente for esperar, a gente vai estar com uma glicose, muitas vezes, já há muito tempo alterada. Então, eu nem gosto muito de falar dos sintomas, porque se a gente for esperar, né? Sim. E realmente, o diabetes tipo 2 é assim, mais silencioso. O diabetes tipo 1, que é aquele da criança, do adolescente, ele realmente se manifesta já com muitos sintomas. Em geral, ele já é muito rápida a diminuição do funcionamento do pâncreas para a deficiência de insulina, né? Então, realmente, os sintomas são bem rápidos. Mas, falando em fatores de risco, então, aquelas pessoas que têm histórico familiar de diabetes, pessoas que estão acima do peso, mulheres que tiveram diabetes gestacional ou que tiveram bebês muito grandes, já acende um pouquinho a luz para esse diagnóstico. Quem tem hipertensão, aumento de triglicérides,
né? Mulheres que têm síndrome de ovário policístico, quem tem, então, histórico de algum familiar, que eu já comentei, daí, enfim, tem que realmente ficar de olho. Então, são vários quesitos, assim, que a gente leva em consideração para investigar um pouquinho mais. E pessoas acima dos 45, 50 anos têm que entrar na lista de exames de rotina. Tá. Né? Para saber, né, é aquele exame simples, tem exames mais sofisticados hoje em dia? É tranquilo, é acessível fazer esses exames hoje em dia? É muito acessível. Então, o exame básico, que é a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada ou o teste oral de tolerância à glicose, são exames muito acessíveis. Né? Quando a gente faz o diagnóstico do diabetes por esses exames, às vezes a gente precisa fazer uma investigação exata para ver o tipo de diabetes. Porque além do tipo 1, tipo 2, tem o LADA, MOD, outros subtipos, que às vezes a gente precisa fazer exames específicos, exames de dosagem de anticorpos, peptídeo C, então existe alguns examezinhos a mais. Mas para fazer o diagnóstico é simples, né? O diagnóstico de diabetes. Doutora Marcação, muito obrigada, né? Acho que o recado é sempre importante a gente lembrar, porque se for falar de tratamento tem muita novidade também, né? Mas já fica o convite para quando retornar a gente falar de tratamento, de controle de diabetes, que tem muita tecnologia e ciência também, né? Exatamente. O controle da doença para quem já sabe, né? Isso é bem importante, porque às vezes a pessoa sabe, mas como não sente nada, vai passando o tempo e acaba que essa glicose vai ficando mal controlada durante muito tempo, vai causando um legado desfavorável para ter fatores de risco para o futuro. Né? Quanto antes, melhor. Muito obrigada pela participação. Até a próxima. Obrigada também.